coisa. Totalmente. Mas tem uma questão aqui que eu quero te trazer, que eu exploro nesse meu quarto livro, que é o seguinte, cara. Nesse 7º capítulo, chama Esfarrapados, esse quarto livro. Tá. Eu te dou conta que é o seguinte, o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção geraram uma abundância mercadológica sem precedente na história da humanidade. Tá? O que isso faz... Veja, em ciências sociais, quando a gente conversa, geralmente as pessoas falam o povo, ou a burguesia, ou como se fossem conceitos que expressam parcelas homogêneas da população. E não é o caso. Você não tem o povo como sendo uma parcela homogênea da população que tem coesão, sobretudo coesão, mas unidade, gostos. Não existe um povo de forma homogênea, mesmo quando você fala em classe trabalhadora, tá? Por que eu tô te dizendo isso, cara? Nesse quarto trabalho, eu te digo que, em virtude do superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção, algo, por exemplo, que Engels e Marx não viveram para presenciar. Engels e Marx, e o que eu vou te dizer aqui é uma das conclusões centrais desse meu próximo livro. Eles te dão conta de uma luta de classes que a gente pode chamar que é tradicional. Por quê? Eles estavam observando a Inglaterra do século XIX, no qual fundamentalmente você tinha os industriais e os trabalhadores. Se você era um industrial, a tua luta era para manter os teus privilégios e para extrair quanto mais valia você pudesse da classe trabalhadora. Se você era um trabalhador, o teu objetivo era ter o mínimo e brigar para as condições minimamente mais humanas, tá? De sobrevivência. Naquela ocasião, isso significava talvez ter botas, ter uma sela pro teu cavalo, ter um teto sobre a tua cabeça e ter o que comer. É isso. Você não estava preocupado em que tipo de cavalo você ia ter, em que tipo de sela, se você tem o Reebok ou o Nike, e dependendo do tênis que você tem, você vai ter acesso à cocota da tua quebrada, que vai te dar mais ou menos mole, considerando se você tem uma moto, ou se você tem um carro, ou se você tem moto X, moto Y, moto Z. Entende? Ao longo do século XX, o desenvolvimento dessas forças superprodutivas, dos meios de produção, e essa riqueza mercadológica que segue, agudiza o elitismo histórico-cultural para níveis sem precedentes. Você passa a ter, com base no tipo de café que você consome, com base no tipo de restaurante que você vai, com base no tipo de terno que você usa, relações sociais que se determinam com base nessa amplitude mercadológica. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim. Para muito além da luta de classes, para a tradicional luta de classes, o que isso produz é uma luta dentro das próprias classes. Você passa a ter motoboy brigando com motoboy, cara, porque o cara quer ter o tênis Nike para pegar a cocota tal, ele quer ter uma moto tal, que é vista como uma moto cabulosa. Você passa a ter advogado brigando com advogado, porque eu quero ter o terno Armani, sei lá, não sei as marcas de boy, mas entendeu o que eu tô te dizendo? O terno X ou o terno Y, porque eu preciso ir no restaurante no Cantalupe ou no Figueira Rubaiá, dependendo de onde eu levar o meu possível cliente, isso me dá uma... Entende? As relações sociais passam a se organizar de uma forma tão elitista que você cria disputas dentro das próprias classes. Apesar da luta entre as classes continuar existindo, você tem luta dentro das próprias classes. Na burguesia, inclusive, né? Agora, exatamente. O Lema e o BTG é um exemplo. Ah, né? Ótimo exemplo. Exatamente. É isso aí. Então você tem um estado de luta de todos contra todos, que curiosamente é o que Thomas Hobbes, utilizava para descrever o que seria o estado da natureza que seria praticado pelo homem primitivo, selvagem. E que, em tese, o século do iluminismo, das luzes, seria capaz de trazer um aspecto de racionalidade e transformar isso. A meu ver, é o oposto. Hoje a gente vive a despeito de todo o desenvolvimento tecnológico, etc. e tal, a gente vive um estado de conflito e de guerra de todos contra todos que lembra muito mais o que Hobbes estava dizendo aí quando ele diz do estado da natureza, Thomas Hobbes.
O que isso faz é impedir, Grandini, a unidade das classes trabalhadoras. Porque as diferentes classes trabalhadoras estão o tempo todo ocupado, tendo que sobreviver e competindo entre si. Não resta. Não resta espaço para se instruir intelectualmente, não resta espaço para contestar o que está posto. Você não tem coesão no sentido de utilizar a tua força e o que seria a tua prevalência numérica. É por isso que você tem 350 bilionários, que você tem 150 mil milionários que comandam a estrutura de 213 milhões de pessoas. Mas como é que essas pessoas se submetem a essas resoluções? Precisamente por esse tipo de coisa, porque senão... Entendeu? É óbvio que você tem um quê de coerção, com base no uso da força, sim, mas a ampla estratégia utilizada é a sedução, cara. É incutir nessas pessoas desejos que as levem deliberadamente a se comportar de determinada maneira.